Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao estudo de Nosso Lar. No capítulo passado, nós vimos que André Luiz estava num umbral denso, que é um mundo atrasado, de muito sofrimento, porque é povoado por espíritos materialistas. E a gente sabe que essas regiões mais densas do mundo espiritual são alimentadas por emanações mentais muito ruins das criaturas que estão ali. Esses espíritos não estão acostumados a se relacionar com Deus, não desenvolveram nenhuma espiritualidade, até perderam a consciência de que são espíritos. Durante a reencarnação, eles viveram uma vida totalmente identificada com as necessidades e os prazeres do corpo físico e mais nada. E aí, quando chegam no umbral e precisam encarar a realidade da imortalidade, ficam desesperados, porque todas essas questões materiais, elas acabam ou se modificam quando o corpo físico morre. Mas quando eles manifestam o desejo de melhorar, eles são acolhidos pelos benfeitores espirituais e encaminhados para tratamento. E André Luiz estava ali numa região infeliz, porque assim como os outros espíritos daquela esfera, ele também teve uma vida física muito materialista e tinha sintonia com aquele ambiente. E quando ele desencarnou, ele não foi socorrido pelos benfeitores espirituais porque ele não tinha mérito para isso. Então ele ficou transitando naquela esfera espiritual de uma forma muito penosa e vai permanecer ali até expurgar as suas emanações mentais densas e admitir as suas faltas. Então ele permanecia confuso, com medo, fugindo dos espíritos violentos, vendo espíritos deformados, com formas assustadoras, ouvindo gemidos. Chegou num ponto que ele começou a fazer uma reflexão de como foi a sua vida terrena e começou a perceber que não tinha feito bem, que não tinha se aproximado de Deus, que tinha sido egoísta, que tinha se entregado aos vícios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que tem o título de Clarencio. E o que veremos? André Luiz continua narrando o que estava acontecendo com ele no umbral, como ele saciava a fome, a sede, como ele deu uma virada na sua natureza íntima e como ele teve acesso ao socorro dos benfeitores. Nesse capítulo, então, André Luiz descreve que ele estava sendo perseguido pelos espíritos que habitavam aquela faixa vibratória. Até esse momento, ele estava se sentindo desesperado, revoltado, com a consciência culpada, e como ele era incapaz de orar e de se comunicar, de se conectar com Deus, ele acabava se sintonizando com entidades perversas que sentem prazer em torturar. Mas ele mesmo estava criando essa sintonia. A gente percebe aí como é importante controlar o pensamento. Por quê? Nós sabemos que o pensamento fixa o nosso padrão vibratório. Os pensamentos que aceitamos alimentar com o uso da nossa vontade, eles estabelecem a frequência mental, a nossa frequência mental, e se exteriorizam, eles saem do espírito e vão para a atmosfera. E essa exteriorização manipula energia, cria vibrações. A gente não vê isso aqui, mas na dimensão espiritual é possível perceber a energia que está sendo exteriorizada, até as formas pensamento que são criadas pela mente. Lá não adianta tentar disfarçar, porque os pensamentos revelam a nossa natureza íntima. Aqui ou lá, quando temos um hábito mental, um fluxo de pensamentos dominantes, que aceitamos alimentar com o uso da nossa vontade, nós vamos criando uma atmosfera psíquica. E essa atmosfera corresponde ao tipo de vibrações mentais que nós estamos emitindo e recebendo. E isso determina o padrão vibratório da nossa mente.
Quando nossos hábitos mentais e espirituais, nossas condutas diárias incluem pensamentos negativos, a nossa mente vibra numa frequência densa. Quando nossos hábitos mentais e espirituais, nossas condutas diárias incluem pensamentos positivos, nossa frequência vibratória é elevada. E isso nos coloca em sintonia direta com todos que pensam como nós, estão no mesmo padrão que nós, encarnados e desencarnados. Todos estão emitindo energia. Então, nós estamos mergulhados num mar de vibrações, boas e ruins. E somos nós quem escolhe com qual delas nós queremos nos sintonizar. Com um padrão vibratório elevado, nós entramos em sintonia com energias sutis e recebemos influências de amigos espirituais elevados. Com um padrão vibratório inferior, nós entramos em sintonia com energias densas e recebemos influências de espíritos infelizes. Mas acontece que nós estamos habituados por anos, décadas, séculos, muitas vidas passadas, a emitir vibrações diante do nosso despertar espiritual, que em geral são vibrações densas, pesadas, inferiores. E as nossas estruturas mentais, elas foram criadas e vêm sendo mantidas sobre esse padrão vibratório denso. Nossa mente se sente confortável assim. E sair dessa zona de conforto é muito difícil. Por isso, nós precisamos dominar o uso da vontade. Com o uso da vontade, nós assumimos o controle da nossa mente e escolhemos que tipo de pensamento e de conduta nós queremos adotar. Se nós queremos ter harmonia, nós precisamos buscar a reforma íntima, a evolução, precisamos buscar ser uma pessoa mais espiritualizada e buscar a mudança de hábitos. Mas tudo vai depender da nossa vontade de perseverar na mudança e de perseverar no controle da nossa mente. Se a gente aceitar baixar o padrão vibratório, nós vamos entrar em sintonia com espíritos afins que vão nos influenciar para que nós nos mantenhamos assim, de forma que eles continuem roubando energia, pegando os fluidos e nos influenciando para o mal. E aí nós vamos ter que lutar contra os nossos condicionamentos e contra essa influência também. E é o que estava acontecendo com André Luiz. Seguindo, André Luiz também fala que ele estava passando muita fome, muita sede e que certas coisas que aconteciam com ele no mundo físico continuavam acontecendo lá. A barba cresceu, a roupa começou a rasgar. Ele estava vivendo como se fosse um mendigo espiritual, passando fome, sede, maltrapilho, porque ao desencarnar, o espírito tem um corpo espiritual mais denso ou mais sutil, dependendo do seu grau evolutivo. Quanto menos evoluído o espírito, mais denso o corpo espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil o corpo espiritual. Então, quem vai habitar as esferas abismais, trevosas, até as primeiras esferas umbralinas, tem um corpo espiritual muito denso. Conforme o espírito vai evoluindo, o corpo espiritual vai se tornando mais sutil e começam a ocorrer transformações. E André Luiz era muito materializado. Então, o corpo mental dele, lembra que a gente estudou a semana passada? O corpo mental, corpo espiritual, o duplo etérico, o corpo físico. O corpo mental de André Luiz formou um corpo espiritual, que é o perispírito, muito denso, ainda com um pouco de matéria do duplo etérico, com poucas modificações em relação ao corpo físico. E aí, ele tinha todas as necessidades fisiológicas que nós temos. Fome, sede, vontade de ir no banheiro, porque o corpo espiritual também tem órgãos, como o corpo físico, só que mais sutis. E se o espírito não tiver um equilíbrio mental e emocional para se adaptar à matéria mais sutil da esfera onde ele está, seu perispírito não vai assimilar as transformações correspondentes e vai ficar suscetível. Pode até sentir dor, pode adoecer.
Se a pessoa tinha vícios, praticava excessos, o espírito vai ter vontade disso. Vai querer ingerir droga, bebida alcoólica, ter uma atividade sexual. Por isso é que é importante nós começarmos a nos libertar dos excessos que praticamos já. Não precisa ser santo, como eu venho falando, mas tem que ter um controle sobre as nossas necessidades fisiológicas e abandonar os vícios. Aos poucos a gente vai conseguindo fazer isso. E se não bastasse essa dificuldade que André Luiz estava tendo para saciar, para atender às suas necessidades fisiológicas, ele também passou a ser acusado de suicida pelos outros espíritos que estavam naquela região do umbral. E ele ficou indignado com isso, porque na visão dele, ele tinha desencarnado por uma doença grave, contra a qual ele lutou com todas as forças, e ele não tinha tirado diretamente a própria vida. Até então, ele sequer cogitava a possibilidade dele ter se matado aos poucos pelos vícios que ele teve. Na verdade, ele estava sendo acusado de suicídio indireto, mas naquele momento ele não entendia isso. E nós vamos nos aprofundar nesse assunto no próximo capítulo. Mas por hora é importante a gente perceber como essas inteligências cruéis são ardilosas e vão em nosso ponto fraco, vão cutucar a nossa ferida para conseguir nos desequilibrar. Porque, como nós dissemos, no mundo espiritual, nós não conseguimos esconder quem realmente somos. E esses espíritos perseguidores já tinham mapeado André Luiz e repetiam acusações graves que faziam sentido, mas que nem ele próprio tinha consciência disso naquele momento. E dava certo, porque André Luiz ficava bem perturbado com isso. Esse é um caso clássico de obsessão. O espírito obsessor fica bombardeando a pessoa de ideias negativas e a pessoa se sintoniza com aqueles pensamentos. Com o passar do tempo, se a pessoa não adota mecanismos de defesa, ela cai em depressão e desiste. E quais são esses mecanismos de defesa? São coisas boas que nos tiram daquela sintonia negativa, né? Que higienizam a nossa mente. Fazer uma prece, ter o hábito de uma leitura edificante, ter o hábito do evangelho no lar, ter um trabalho no bem, seja em que religião for. Dessa forma, a pessoa entra numa vibração que o espírito obsessor não consegue penetrar para acessar os pensamentos e os sentimentos dela. Então, André Luiz entrou num estado depressivo e passou a chorar habitualmente, porque tudo que ele tinha conquistado na vida terrena não servia para mudar aquela realidade que ele estava vivendo. Mas mesmo naquele desânimo, naquela tristeza, ele conseguia ouvir a sua consciência. No fundo, ele sabia que tinha algo errado com as escolhas que ele fez. Porque é assim mesmo, né? Por mais cultura que a gente tenha, a gente não consegue mudar a realidade da vida espiritual. Quem criou as leis foi Deus. E não adianta a gente achar que é inteligente o suficiente para mudar isso. Nessa hora, a única coisa que vale é a nossa consciência, que é por onde Deus se comunica conosco. A gente pode até ignorar, mas a consciência sempre nos avisa do que é certo e do que é errado. E seguindo, como a gente viu em reuniões passadas, as esferas espirituais possuem ecossistemas próprios, sistemas econômicos e sociais próprios, uma forma de vida em sociedade própria. E como André Luiz estava numa esfera em que os habitantes são pouco desenvolvidos, esse atraso acaba alterando toda a constituição do meio ambiente. E com muita intensidade, porque lá a matéria é mais sutil e mais plástica. E como era o ambiente que André Luiz estava? Frio, escuro, desértico, de pouca água, de pouca vegetação, porque o ambiente era influenciado pela emanação
mental negativa daqueles moradores. Então, ele se alimentava de água suja, de lama. Como lá tinha pouca luz, a vegetação era rasteira, então ele comia grama, musgo, plantas que ele nem sabe falar o que era. E a perseguição dos espíritos perversos continuava. Olha o que a teimosia e a falta de humildade de se entregar a Deus fazem com o espírito. E por mais que ele se sentisse fraco, cansado, ele não caía em exaustão, porque o corpo espiritual, que é o perispírito, não cai em exaustão. Mas o espírito dele estava mantendo a percepção de cansaço por estar ainda muito apegado à matéria e acreditar que ainda possuía o mesmo corpo físico. Aí então ele começa uma mudança mental. Até então ele não aceitava que Deus existisse. O lema dele era viver a vida material e nada mais. Mas naquele momento ele começou a refletir que se existia tudo aquilo que ele estava vendo no umbral e passando também, então deveria existir Deus. E começou a cogitar que enquanto ele estava vivendo exclusivamente para a vida material, Deus estava conduzindo a criação. Ele é que não sabia disso. E que se existia Deus, ele seria filho de Deus e Deus o perdoaria. Foi quando ele caiu no chão, completamente sem forças, e aquelas energias do homem orgulhoso, egoísta, vaidoso, prepotente, revoltado, se esgotaram. Esse foi o momento da virada da sua postura íntima. André Luiz cedeu, dobrou o joelho, entregou-se para o autor da vida como ele se referiu ao Criador. Buscou Deus, pediu ajuda, orou. Assim como André Luiz, todos nós temos plantada, no fundo da alma, a certeza da existência de um Criador Supremo da vida. São os processos culturais, sociais e os costumes que acabam sufocando esse germe divino. E aí ele dá início a uma mudança efetiva no seu padrão vibratório. Depois de 8 anos de sofrimento, finalmente ele estava mudando. O sofrimento foi o estímulo para a mudança necessária. Só que a oração que ele fez não foi qualquer oração. Foi uma oração verdadeira, de sentimentos puros. Ele estava realmente concentrado, estava inteiro naquilo. E com esse movimento mental, essa atividade psíquica dele, ele alterou o seu padrão vibratório e abriu a sua mente para a sintonia com o bem. E Deus responde a todos, não importa o nível evolutivo. E essa profunda mudança de estado de espírito de André Luiz viabilizou o socorro espiritual que vinha ao encontro dele. Assim, Clarencio, o benfeitor que acompanhava a equipe socorrista presente naquela região do umbral, foi visualizado por ele. Não que Clarencio não estivesse ali antes tentando resgatá-lo, mas foi só nesse momento que André Luiz percebeu a presença dele. Então Clarencio socorreu, com a ajuda de 2 outros trabalhadores, colocaram André Luiz numa maca e o levaram para nosso lar. Eles saíram da primeira esfera umbralina, um umbral denso, e foram para a terceira faixa umbralina, um umbral sutil. E aí a narrativa do livro sai desse cenário de dor, de perturbação e de sofrimento. E a partir do próximo capítulo, André Luiz vai contar a sua chegada em nosso lar, o que ele encontrou lá, e vai detalhar de uma forma mais intensa o acolhimento dos benfeitores espirituais, a materialidade do mundo espiritual e a sua adaptação à nova esfera. Eu vou só ler o trechinho desse diálogo de André Luiz com Clarencio, que é muito bonito. Foi nesse instante que alguém surgiu e falou,
coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, emissários de Deus? O benfeitor sorriu e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Então ele estava tão envolvido naquela oração, né? E ele falou: pô, chegou um emissário de Deus aqui para me tirar daqui. E na bondade do Espírito benfeitor, ele fala: sou apenas teu irmão, eu estou aqui para te ajudar. Agora eu pergunto: até que ponto nós somos diferentes de André Luiz? Porque de nada adianta a pessoa falar que é religiosa, ir no centro, ir na igreja, se ela vive uma vida materialista. Se ela estiver vivendo excessivamente preocupada com as coisas materiais, a religião está servindo apenas de passatempo. Então, vamos refletir como está sendo o nosso comportamento no trabalho, em casa, na rua, porque 99% do nosso tempo nós passamos fora da casa de oração. E nós não podemos ignorar o conhecimento que nós recebemos das coisas do Espírito. Se a gente não separar um tempo para orar, para conversar com Deus, para praticar o bem, a mente vai fixar sintonia com as esferas inferiores. É o nosso dia a dia que revela a nossa condição espiritual. André Luiz precisou passar 8 anos sofrendo no umbral para começar a cogitar que realmente Deus existe. Só que nós não precisamos chegar a esse ponto, sofrer tanto para sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Nós podemos aprender pelo amor. Porque nenhum de nós, mesmo quando fazemos escolhas equivocadas, nós deixamos de ser um filho de Deus e de contar com o amor incondicional do Criador. Mas nem todo mundo consegue aproveitar esse amor porque não quer mudar de sintonia. Muitos espíritos, apesar de todo o sofrimento que existe nos planos mais densos, eles não desejam imediatamente após o desencarne mudar a sintonia que eles têm com essas esferas, porque eles estão muito arraigados aos sentimentos negativos e aos vícios daquele plano de vida inferior. Para mudar de sintonia, é necessário mudar o modo de viver, de mudar a forma de enxergar a vida. É a reforma íntima. Se parar um ônibus aqui agora, com destino ao nosso lar, nós vamos querer ir para lá? Lá não tem criminalidade, a paisagem é linda, os serviços são eficientes, nós vamos ser governados por espíritos de luz, mas lá a pessoa tudo aquilo que a pessoa está pensando é mais perceptível, ela não consegue esconder muito. Eles não falam mal uns dos outros. Todos os habitantes meditam e oram diariamente, conservam o pensamento sempre de forma positiva. Todos têm o compromisso de controlar a mente para manter as vibrações da colônia elevadas. Lá, eles não precisam mais de nenhum entretenimento vazio para ocupar a mente, porque eles não dependem mais do nosso tipo de estrutura mental de prazer para ter alegria. Então, eles não têm churrasco, bebida alcoólica, doce, futebol, novela, programa de auditório, maratona da Netflix, nada disso. Lá, a vida já se expressa de uma forma mais fraterna e em sintonia com o Evangelho. Então, será que a gente tem mesmo sintonia com o nosso lar e quer ir para lá? Nós precisamos entender que sintonia não é algo mágico, é a capacidade que o espírito tem de estar apto àquela esfera que ele pretende ir. Então, o espírito tem que atingir o nível evolutivo e moral correspondente àquela nova realidade. E também tem que se adaptar àquela nova realidade, porque cada esfera traz para nós uma mudança. Então, para onde nós queremos ir?
O que estamos fazendo agora para preparar a nossa desencarnação? Vamos pensar seriamente nisso. Na semana que vem, o estudo segue com o capítulo 3, a oração coletiva. Eu agradeço a atenção de todos e espero vocês. Até lá. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado pela presença. Nós vamos ver que tinha até casa de banho nesse livro Nosso Lar. E o Chico Xavier, quando ele começou a receber esse livro, ele ficou muito preocupado. Ele achava que ele ia ser motivo de chacota. E foi, por algumas pessoas que não acreditam na vida espiritual. Porque falava de uma série de coisas que são coisas que nós consideramos como matéria. E é matéria. Só que numa outra dimensão. Por isso que a gente não tem condição de detectar ainda. Mas nós podemos analisar todos nós quando nós dormimos. Como que nós vamos atravessar uma parede? Quando nós dormimos, nós vamos em ambientes. Como que nós podemos sair do ambiente que nós estamos dormindo, num quarto trancado muitas vezes, e em algum plano espiritual encontrar pessoas, trazer muitas vezes para o corpo físico cansaço. Parece que a gente apanhou quando a gente acorda, porque as nossas visitas no plano espiritual, elas foram com alguém que muitas vezes tem diferença conosco. E muitas vezes nós acordamos tranquilos, eufóricos. A nossa visita no plano espiritual, ela foi boa. Então, tanto é que nós não precisamos ter medo da morte, porque nós morremos todos os dias quando a gente dorme. A gente sai do corpo, vai e volta. E muitas vezes, nós vamos ver que depende das companhias nossas no plano espiritual, vai ser difícil, mas vai ser a nossa morte. As angústias, aquilo que nós sentimos, muitas vezes, nós vamos passar isso quando André Luiz passou aqui. Nem todos, porque não é via de regra. Mas nós vimos que o André Luiz, todos sabem que foi o Carlos Chagas. E ele foi um cientista brasileiro, que trabalhou muito, mas ele teve os problemas dele. Todos nós temos problema. Aquele que fala que não tem, porque não quer falar que tem. Porque todos têm. Se a gente não tem, a gente arranja algum. Porque eles não conseguem viver sem um problema. Então tá aí. E vamos lembrar que nós temos um compromisso e uma missão na Terra. Todos nós temos uma missão na Terra. Cada um dentro das suas possibilidades. Ninguém está aqui por acaso e passeando. E a nossa vida aqui é muito curta. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a gente possa ter muita saúde, muita paz, acreditar em nós, que nós somos capazes. Quando a gente estiver achando que nós estamos lá embaixo, vamos lembrar de Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e é a vida. Que Ele nos abençoe e a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Muito obrigado. Chico Xavier está aberto a todos. Muito obrigado.